nessa parte do livro, né, ele vai tratar de recomendações. No capítulo 5 para os gestores e o capítulo 6 ele vai tratar das recomendações para os profissionais da saúde, encerrando inclusive com a proposta de uma política, o que eu achei bem interessante. A primeira parte do livro ele tratou das questões relacionadas aos estudos que ele realizou na PM do Rio de Janeiro, as estatísticas e tal, e aqui com o que ele coletou e com as observações também da PM de São Paulo, ele vai trazer os resultados, né, digamos assim, o que ele espera que pode resolver ou amenizar o problema. Ele também ressalta que não dá para ter muita certeza de como essas ações vão interferir, porque as ações que se tem, por exemplo, no estado de São Paulo, que eles observaram, não faziam uma avaliação sistemática, então não dava para ter uma ideia de realmente qual é o impacto dessas ações, mas que, com certeza, isso não tira o mérito das ações e das recomendações que eles trazem, ok? A parte 2 ele vai tratar de propostas em nível macro de promoção e atendimento à saúde, revisão das escalas de trabalho, gestão logística, formação e treinamento. E a proposta de nível micro que ele traz seria esse serviço de acolhimento emergencial. Ele ressalta muito bem que a gente tem um quadro de sobrecarga do quadro de médicos, são 5 para 38 mil usuários, então apenas 5 psiquiatras para cuidar de 38 mil usuários, então não daria conta, eles teriam que aumentar esse número de pessoas. E ele traz uma questão importante também, que é que o sucesso depende da adesão dos comandantes, chefes, da autodireção. Então, nesse capítulo 5, ele vai falar de 3 tipos de prevenção. Prevenção institucional, a prevenção situacional e a prevenção integrada. O que consistiria, então, a prevenção institucional? Seria alterar a cultura. Então, ações de sensibilização e capacitação, principalmente para os gestores, que retomamos, né? O sucesso das propostas depende da adesão dos comandantes, dos chefes e dos diretores. Ele ressalta lá na introduçãozinha da parte 2. Isso me lembra, inclusive, a norma reguladora da ISO 31000, que é da norma de gestão de riscos, que trata de gestão de riscos. Como é que se faz gestão de riscos? Só é possível fazer gestão de riscos tendo compromisso da autodireção da empresa, da organização que está fazendo essa gestão de riscos. Então, aqui a gente lida com gestão de riscos também, e é indispensável o compromisso e a adesão dos comandantes, dos chefes e diretores da unidade. Então, nessa parte, prevenção institucional, ele ressalta capacitar os gestores, capacitar os profissionais da área de saúde e fazer uma capacitação de caráter informativo aos PMs. Seria sanar os mitos em relação aos estigmas e preconceitos em relação às doenças mentais e ao sofrimento mental, a questão do suicídio também. Alguém tem um comentário sobre esse ponto de prevenção institucional? Eu acho muito interessante a gente ver essa prevenção institucional, porque, assim, a gente está estudando essa temática, mas isso é válido para qualquer outra temática de ações de políticas públicas que a gente vai fazendo. E essa parte que ele fala também da questão da velocidade, o resultado é muito importante também, né? Que ele fala assim, o resultado desse tipo de prevenção é lento, pois essas ações demandam mudança de comportamento e percepções influenciadas por uma cultura organizacional, como você falou. Então, assim, quando você está lidando com uma sociedade, uma população, você pegar e alterar essa cultura, que realmente é o termo cultura, você alterar essa cultura não é tão fácil, mas geralmente é uma das melhores ações que você pode ter, porque
ela vai ser uma coisa de longo prazo. É aquela matriz, que me falhou agora o nome, mas ela tem muito em consultoria, que é a questão de risco, prazo, recompensa, essas coisas assim. Que é muito interessante a gente analisar, né? O que tem mais risco, maior prazo. E essa prevenção ela me chama muito atenção, eu gosto muito desse tipo de coisa. Gostei muito dessas ações de sensibilização que ele botou. Eu acho que tem coisa assim que, às vezes, antes da gente estudar essa temática, a gente acha que é pequeno, acha que é natural, assim, indolor, digamos assim. E elas se apresentam muito forte quando a gente lê. E a gente começa a concordar com esse tipo de coisa. A gente concorda com a necessidade dessas ações, eu quero dizer. Uma questão que fica importante aí, em relação a que realmente, para tratar esse tema, não, tanto na sensibilização e na capacitação, sobretudo, não, é um trabalho de ponto de vista cruzado, não? Tem que ser um trabalho da polícia, não, e com os profissionais da área da saúde, não? É um trabalho, não, que especificamente precisa ser tocado por essas duas partes, não? Isso fica claro também quando eles falam acerca da formação, não? É interessante essa conversação que tem que ter entre um e outro, não? Porque se mesmo que a área da saúde está clara da importância desse tema, se você não tem, não, o outro lado como resposta, acredito que as ações elas não avançam, não? Então, uma coisa que fica importante aqui é esse cruzamento de trabalho que tem que ser realizado, não? Aí, passando da prevenção institucional, ele vai para a prevenção situacional, que seriam as ações para redução de riscos, de situações de riscos, identificar situações de riscos e tentar tirar ela do ambiente de trabalho policial. Então, são situações de risco, principalmente policiais que estão em readaptação após perfuração por arma de fogo. Eles estão trabalhando normalmente internamente enquanto estão passando por essa readaptação para poder voltar a campo. Policial que foi alvejado e está incapaz de voltar às ruas, ele não vai voltar mais a trabalhar em campo, ele merece essa atenção também. E o policial em tratamento psiquiátrico. São essas três situações que ele ressalta, né? Os policiais com serviço interno não armado, que também ele ressalta, né, a importância de você acautelar a arma desses policiais que estão nessas situações. A gente olha assim, parece um pouco óbvio, né? A pessoa está em uma situação de risco, com psicológico atingido por alguma situação, algum trauma que ele passou, e ele ainda fica com a arma. Parece que é óbvio que não, tem que tirar. Só que é óbvio somente a partir do momento que a gente trata desse assunto, né? Ele vai falar a questão de que deve haver, dentro da estratégia do planejamento, o pensamento em redução do risco de suicídio na polícia. Então, só passa a ser óbvio para a gente porque a gente está vendo isso. Se você não está pensando nisso, se não é a prioridade, você nem considera, né? Então, parece óbvio a questão. Isso que eu tinha falar, o Arthur. E se lembram do mesmo texto, não? Que tinha um relato de um policial que tinha passado por um problema e que depois, no dia seguinte, não, eu acho que na semana seguinte já estava com a arma já pronta para ser usada, não? Aí fica claro que realmente essa prevenção que eles fazem, não? Ela não está sendo realizada, não? Essa terceira situação, não? Na qual eles relatam, não, como importante dentro da prevenção situacional. Aí eu lembrei muito, não, de uma fala, não, de um dos policiais, não? Eu não lembro se era de ele ou era de um colega dele, não, que tinha passado por um problema, não sei se você lembra disso.
E também a questão dos grandes eventos que ele fala, né? Tirar esses policiais que estão em risco de atuar em grandes eventos, por conta que assim ele poderia não só estar colocando em risco a vida dele, mas das outras pessoas. Isso. Em seguida ele fala para a questão da prevenção integrada, né? Isso. Essas seriam ações que envolvem diferentes campos de atuação. Então, você não pensa só na questão da assistência de saúde para aquele grupo de profissionais que está naquele centro de assistência. Você tem que pensar a prevenção para todas as áreas que estão dentro da unidade de polícia. Então, melhoria das infraestruturas das unidades, uma gestão administrativa humanizada, formação e treinamento baseado nos preceitos da prevenção. Então, você tratar desse assunto na formação do policial, atenção ao policial que está envolvido em ocorrências de riscos ou que passou por traumas, a promoção da imagem social da PM. Inclusive, muitos relatam, né, a questão de que eles trabalham, eles estão em situações de risco da própria vida todo o tempo e não é reconhecido pela sociedade o trabalho que eles fazem. Então, promover a imagem social da instituição e a assistência à saúde. Não ficar só nos profissionais da saúde, também pegar o pessoal que está cuidando do ambiente, da limpeza, da logística, de alocar os policiais, quem é que cuida de alocar os policiais, para não deixar eles sobrecarregados, atendendo várias situações de alto risco seguidos e elevando estresse, né, com carga de trabalho muito alta. Tudo isso ele leva em consideração, para você não ficar só em identifica o risco, tenta amenizar o risco, depois pega o policial que já está passando por algum problema e leva ele para um médico, para um psicólogo para acompanhar. Não, ele tem que pegar tudo. Inclusive, ele fala também de questões das relações informais entre os policiais, né, de fazer confraternizações com eles, para aumentar o convívio. Ele faz até a comparação entre a PM do Rio e a PM de São Paulo, que a PM do Rio ela tende a não confiar nos próprios colegas de trabalho, né? Então, isso já é um fator de risco que tem. Não só os policiais que demonstraram passar por algum tipo de sofrimento psicológico, mas também os outros, aquele grupo de que não estava precisando de acompanhamento psicológico, esses também relataram não confiar muito nos próprios colegas de trabalho. Isso é uma situação que realmente precisa de urgência de intervenção. E todo isso, não, quando vi essa integração, não, da política, não, com todas essas questões que o Arthur falou, não é fácil realmente fazer uma política, não? Eu vi, estava lendo, não? Inclusive por isso que eu acho que a falta de política, eu estava procurando alguma política parecida, não sei se vocês conhecem alguma, não? Em outro, assim, procurando assim, não só procurando de forma geral, não? Não achei assim uma política assim como ele fala, não? Uma política de assistência saúde mental, não? De forma integrada, não? Existem alguns projetos, não? Programas, projetos, não? Que tratam acerca do problema da saúde mental, não? Do policial, não? Inclusive alguns são apenas pesquisas, não? Mas assim uma política assim que tem que considerar todos esses pontos, não? Eu não encontrei, não sei se existe ou se alguém conhece uma política com essa dimensão, né? Esse escopo, né? Porque, assim, realmente, né? Quando a gente tenta pensar numa política, em alguma coisa, é muito estranho falar isso, mas quanto mais você sabe do assunto, quanto mais você se aprofunda, mais difícil é. Porque mais você percebe pequenos buraquinhos que você tem que consertar. Você está fazendo uma política melhor, mas ativamente você pensa mais. Porque quando você
não conhece, você com uma pessoa leiga, a pessoa diz pra você, como é que você resolve isso aqui? Você vai responder aí uma frase, você vai falar assim, tem que, por exemplo, se eu perguntar pra você, como é que você vai resolver o desmatamento da Amazônia, entendeu? Você vai falar assim, multa nos caras que desmatam. Aí quanto mais você vai estudando, como a gente está estudando aqui, vários fatores que às vezes eles não parecem associados, né? Porque eles até falam que áreas políticas muitas vezes estão interligadas, porque a gente vê muito isso no nosso curso. Você ter que cuidar de todos os nós assim soltos. Não é só você resolver. É só tirar o pó de ar. Não é. Não é só você cuidar da saúde de um. Não é só você impedir o maltratamento entre os colegas de trabalho. Entendeu? É uma coisa muito ampla e eles conseguiram propor, eles foram muito corajosos em propor uma coisa assim de um escopo tão grande, até pela dificuldade de você executar tudo isso. Porque essa solução deles tem tantas áreas, assim, a gente vai ver mais também na parte do profissional de saúde, coisas assim que são tão relativamente pequenas, né, mas são coisas tão bem pensadas que eu realmente não vi aqui pelo Brasil, assim, não estudei tanto lá fora para dizer se vi lá fora. Mas, assim, é uma coisa incomum de ver essa política, assim, nessa dimensão, nesse escopo mesmo. No Brasil, não só na segurança pública, né? Em todas as áreas é difícil você ver uma política realmente integrada, que pense em vários outros campos além dela mesma, né? Todas as políticas normalmente que a gente vê no país hoje pensam um sistema fechado, né? O que acontece aqui e a gente vai resolver o que está aqui dentro desse sistema. Então, dificilmente se pensa fora desse sistema, o que pode impactar dentro, no caso aqui, em saúde do policial, saúde mental, no caso. Então, dificilmente se pensa o que está fora desse sistema que vai impactar aqui dentro, para que a gente também possa trabalhar nisso. Normalmente, as políticas no Brasil são muito fechadas em si mesmas, né? No próprio problema. É uma coisa tão, tão ruim, né? Porque, assim, eu lembro que tinha pessoas aqui do quinto semestre, mas eu não lembro se não, era um TAC. A gente teve uma cadeira que era opcional, eu recomendo que vocês peguem, é muito boa, com a professora Roselane, que era políticas urbanas, cidade, políticas. E ela fez a cadeira, ela propôs 4 temas diferentes na cadeira, lidando com as políticas ambientais. Aí tinha cultura, um deles era saúde. Aí, cara, a relação de saúde e meio ambiente é uma coisa assim, que antes de você se aprofundar, você fica, cara, você vai pensar na ecologia, nas árvores, em respirar, mas eu quis fazer uma coisa diferente. Aí eu parei e comecei a pesquisar sobre a localização das UPAs, dos hospitais, né? E é uma coisa assim tão mal pensada no Brasil, gente. Tipo, tem cidades que você tem que ir para, você tem que passar por 3 outras cidades para encontrar uma UPA, encontrar um médico que possa te atender. Isso mostra uma falta de conexão, né, dessas políticas, porque, poxa, você tem que arquitetar isso, não é só você chegar e falar, a gente tem 70 mil programas no Brasil, a gente tem 70 mil unidades no Brasil, né? Que adianta você ter 70 mil unidades e 50 mil são no mesmo canto, sabe? Isso é uma coisa que o país ainda não, as políticas do país ainda não conseguiram assimilar, essa necessidade de você interligar e de você pensar nos outros fatores, que é uma coisa que eu gosto muito do nosso curso, que faz muita gente pensar nisso. E a gente está tentando chegar isso aqui a vocês, porque é tudo interligado, é uma teia mesmo. Uma questão que agora vocês estão falando, eu fiquei pensando aí, não? Não sei se Arthur, que fez uma pesquisa, não, com os casos de suicídio, Arthur, se existe alguma estatística, não, que fale acerca de suicídio institucional, não? Tipo assim como o policial, não? Porque lá existe um grande número, não, significativo de suicídio policial, não? Mas será que outras atividades também têm
algum estudo que possa falar das estatísticas, porque seria também ver, não? Porque para poder ver se existe uma política de saúde mental, não, voltada para suicídio em algumas outras esferas, tipo, por exemplo, na mesma saúde, na educação, não? Na educação não conheço muito, não, mas não encontrei também. Fiquei pensando agora quando vocês falavam todas essas questões, não? Realmente se existe alguma outra instituição na qual a gente já possa talvez, não? Um pouco como se chama estudar, não, em relação. Claro que nosso foco muito é segurança pública, mas eu fiquei pensando em relação a essa falta de uma política, não, compacta, não, que trate sobre esse tema, não. Sim, Mas, a pesquisa que eu fiz, nos dados do Integrações do Ceará, ele mostra que, principalmente, os casos mais recorrentes são de profissionais da zona rural, que trabalham com a agricultura familiar, e estudantes. São os perfis que, normalmente, jovens e homens jovens, agricultores ou estudantes. São os casos mais recorrentes. E a política não se dá, enfim, depois a gente pode ver mais cerca sobre essas políticas. Até porque o suicídio é o maior caso de morte entre os jovens, né? Assim, junto com acidente de trânsito, são as duas maiores. Mas assim, eu vi recentemente, essa semana no Instagram aqui de Aquiraz, que eles criaram uma política agora chamada Pode Falar, que é um apoio da saúde mental aos jovens, principalmente aqui da cidade. Eu não parei muito para pesquisar, porque eu estava meio doente, né, como eu falei, mas assim, eles criaram agora uma política para saúde mental mesmo, assim. Tem algumas outras que a gente escuta, assim, de apoio de psicólogo, né? Mas geralmente é generalizado, é uma política a um público-alvo, assim, a gente não vê tanto. Deveria ter, não, uma questão, porque realmente, não, eu também conheço a política de prevenção, não, para o suicídio, não, do Brasil, mas é geral também, não, e a gente sabe que existe um perfil, não, específico em relação ao suicídio, como a gente está vendo agora no policial, não, existem algumas coisas que são bem mais específicas, não, e que, logicamente, não requer um estudo mais aprofundado, não, assim como o que a gente vai ver, não, na seguinte parte do texto, né, sobre as ações preventivas. Né? Isso. No capítulo 6, ele vai trazer as ações preventivas dirigidas para os profissionais de saúde. O que os profissionais de saúde eles vão precisar, né? Ele traz aqui alguns protocolos, procedimentos. Ele começa falando da mensuração. Como mensurar o risco. Ele divide em 3, né? Baixo risco, médio risco e alto risco. Aqui eu fiquei um pouquinho confuso na questão do baixo risco. Ele começa falando como se todos os policiais, pela natureza da sua profissão, eles estivessem enquadrados na questão de baixo risco. Mas depois ele fala na questão de que baixo risco seria aquele policial que apresenta algum nível de sofrimento psicológico, né? Então, o que eu acho? Você pensa ações de prevenção para todos, aplica esse teste que ele chama de SRQ-20, né? Pelo que eu entendi, são 20 questões de autoavaliação. Você aplica e, com isso, você identifica entre todos eles quais são os policiais que possuem algum nível de sofrimento psicológico, e estes se enquadrariam nas questões de baixo risco. Não sei se todo mundo entendeu. Essa ideia, o Arthur, eu também entendi que era uma coisa assim, como dizer, no inicial, não? Todo mundo faz, não? E aí eles se identificam, não? A quienes vão ser enviados e quienes não. Eu também entendi assim, não? Essa questão, não? Sobre essa questão do baixo risco. Eles procuram fazer um scout, porque assim, é diferente, eles apontam que
o policial é um grupo que é necessário fazer esse scout porque eles são propensos. Então, eles já são um grupo naturalmente de risco. Só que dentro desse grupo de risco podem ter pessoas que fogem ao padrão. Acho que ele quer dizer que é o padrão você ter esse risco. Então, por isso, ele pede que seja geral a todos. Não é você botar todos os brasileiros para fazer o self-reporting questionário, né? É só você botar aquele grupo ali em específico, porque aquele grupo já tem aquela predisposição. E é muito interessante também ele apontar os custos também, né? Porque ele fala, vai ser RQ20, pode ser aplicado por qualquer profissional de saúde. Referido teste apresenta baixo custo e é de fácil aplicação e correção. E é uma coisa assim que quando você escuta isso, você fala, cara, por que não fizeram antes, né? Tipo, porque é uma coisa relativamente simples, mas é uma coisa é uma ação tão boa para você pegar e, poxa, identificar essa pessoa aqui, porque tudo começa com risco, né? Quando você corta o mal pela raiz, é muito mais eficaz. Você tirar isso da pessoa antes dela elevar o risco, antes dela virar um médio risco, antes dela se tornar alto risco, e antes dela eventualmente tentar ou suceder, é muito importante esse tipo de. Eu não quero usar essa expressão por causa do que a gente está vivendo hoje em dia, né? Mas é um tratamento preventivo, correto, nesse caso. Né? Não que nós estamos ouvindo, infelizmente, por aí. Mas é um tratamento tratamento mental, antes de você chegar a ações de intervenção. Né? Você ainda está na questão da prevenção. E aí ele identifica esses sujeitos nesse teste, esses sujeitos que precisam dessa prevenção, para uma nova avaliação. É tipo, você está aprovado, você ainda não é grupo de risco, você está tranquilo, apesar de tudo, apesar de todas as condições que você tem aqui, você está bem. Então a gente vai te deixar assim por enquanto, mas continuar a submeter esse tipo de coisa. Eu diria até uma avaliação assim anual para você ver se ele desenvolve esse risco, né? E aí, essas pessoas que desenvolvem, elas são encaminhadas, que elas são ativamente de risco. Aí ele vai passar para o médio risco, né? Que são aqueles que foi identificado esses vestígios de sofrimento psicológico, né? Então, para esses que têm sofrimento psicológico identificado, mas não relataram ideações suicidas ou tentativa de suicídio anteriores, ele vai sugerir esse teste BHS, que é a escala de desesperança de Beck, que ele vai ter uma dimensão melhor acerca do pessimismo, a compreensão negativa que o policial tem no mundo. Então, com isso, fica mais fácil você identificar como é que esse policial está se sentindo pelo que ele está passando, e fica mais fácil para o profissional de saúde ele ter um diagnóstico e uma forma de intervenção, para que não se torne algo de alto risco, né? E de novo ele aponta um teste psicológico já consolidado, né? Assim, o PHS, se você pesquisar online, você vai achar. Provavelmente você não vai entender nada que está escrito lá. Porque tem assim, tem a média, né, o SD, você vai ficar, cara, o que é isso? O que a pessoa responde certo? O que a pessoa responde errado aqui? Só que isso vem com a formação, né, do profissional da saúde mental. E esse teste também, como ele fala, ele procura medir essa dimensão desse pessimismo mesmo, para meio que avaliar o quão o policial está afetado. No caso, a pessoa mesmo, mas aqui a gente está falando de policial. Ele também fala dos aspectos que podem ser identificados além desse teste, né, que ele aponta aqui uma série de aspectos. Né? Desmotivação, falta de perspectivas, são sinais de que o policial estaria nesse quadro de médio risco. E é importante a gente notar também que isso é para qualquer pessoa, né? Assim, aquele avisozinho básico de todo mundo, se você sente esses sintomas,
se você se percebe nessas coisas, é importante você se avaliar, é importante você se cuidar, porque esses são fatores fixos, isso não é específico do policial militar, são fatores já consolidados nos estudos psicológicos em relação ao fenômeno, que já são comprovadas essas associações com esses fatores, então assim, não é específico. A gente já estudou aqui coisas específicas do fenômeno do policial, mas isso é uma coisa geral, gente, é uma coisa muito importante. Só de você se informar e você se atentar a esse tipo de coisa, você já está ativamente prevenindo o seu e de pessoas próximas de você, né, de pessoas queridas. Você pode perceber esses sintomas em outras pessoas e pode atentar elas a isso. Então, assim, é muito importante esse tipo de conhecimento. Isso. E o último grupo, não? O alto risco, ele vai falar das questões de impulsividade, agressividade, menor resistência à frustração. Seriam os sinais de que o policial já se encontra em alto risco. Normalmente, esses policiais, eles também já apresentam idealizações suicidas ou até tentativas anteriores. Então, alguns sinais que pode dar a perceber, ele fala sobre participar intencionalmente de atividades de risco sem equipamento de proteção e ser voluntário em operações de grande risco. Isso aqui me chamou a atenção, né? Essa coisa de você, meio que a pessoa, ela banaliza a própria vida, né? Ela não se protege mais tanto. Ela se voluntaria a operações de riscos, realiza atos heróicos, participa de atividades de risco sem equipamento de proteção. Então, meio que a pessoa já não está mais tentando se proteger, está banalizando a própria vida. Inclusive, ele fala mais adiante nessa questão, né, de os policiais, eles estão sempre em situações de violência e acabam banalizando a violência. Eles vai falar mais adiante das recomendações de tentar desnaturalizar essa violência para eles. Eu acho importante também esses primeiros pontos aqui, esses 3 primeiros, né, que você falou, participar intencionalmente, ser voluntário, realizar, porque eles também podem ser mascarados, assim. Às vezes, um policial pode ter esse tipo de atitude e pode ser visto como a falta de atenção, como falta de cuidado, ao invés dele ativamente. O pessoal pode achar que é por falta de atenção e não por forma intencional, né? E aí ele acaba sendo mais punido e mais rechaçado, então já vai naquele ciclo vicioso, sabe? E não se prestar atenção da forma correta, você pensar, poxa, essa pessoa fez isso de novo, ela é realmente tão relapsa assim, não botar o próprio EPI na proteção individual. E esses outros dois, como a gente já discutiu aqui o ethos do guerreiro e essa questão, né, do heroísmo, a gente já viu, provavelmente teve esses jornais policiais arriscando a própria vida para salvar pessoas, e isso é tido muitas vezes como algo 100% belo, né, 100% natural e é uma coisa assim heróica que a gente vê naqueles clássicos, assim, razões para acreditar e coisas assim. Só que às vezes tem essa razão por trás, né, de você, eu vou fazer isso aqui mesmo porque se eu morrer não tem problema. Não é? Muitas vezes a gente não pensa por trás daquelas atitudes. Não estou dizendo que não possa existir pessoas puramente boas, dispostas a esse altruísmo, mas muitas vezes não é tão altruísta assim, né, no sentido de puramente do bem do outro. Às vezes você está simplesmente por não pensar em você, ou por querer que algo ruim aconteça. E aí ele traz as questões de como lidar, né, com o policial sob o risco de suicídio. Primeiro, a questão de atenção aos sinais. Os sinais que a gente já falou, né, o policial que ele apresenta impulsividade, agressividade, essas questões relacionadas a atos de heroísmo e banalização da própria vida, às vezes um policial que ele não está mais se relacionando bem com os colegas,
ele fala, inclusive, mais para frente, né? Não, é nessa parte aqui mesmo que ele fala. Os colegas, muitas vezes, percebem a mudança de atitude dos policiais, né? Eles percebem. E o profissional de saúde, ele tem que estar atento para esses comentários que ele coloca, né? Ó, fulano não anda bem, fulano tá diferente. E ele fala, muitas vezes, de forma descontraída, existem esses relatos, né? Por exemplo, o profissional de saúde está passando e escuta um policial falando pro outro, e aí, tá andando sumido, anda meio quieto no canto, como é que tá, não sei o quê. Isso aí já seria um sinal de atenção, né? Que muitas vezes parece uma brincadeira, mas que o profissional de saúde ele não pode deixar passar. O ideal nesses casos seria chamar o policial para conversar, ver se está tudo bem e, no caso, aplicar aquele teste, né, que ele fala lá nas situações de baixo risco, o SRT-20. Também é importante essa forma de contraída que pode vir da própria vítima, né? Da própria pessoa que está em risco. Às vezes, assim, aquelas piadas de autodepreciação, né? Que muitas vezes a gente vê num tom leve, a gente pensa simplesmente com uma brincadeira, mas pode ser algo sério ali. Não é algo a se levar assim de forma leviana, não é algo, sorrir, tá tudo bem, sabe? Aí ele fala também nas questões dos mitos, né? Oi, o professor ia falar? Não, realmente isso que eu vou falar acerca dos mitos, novamente aparece o termo mito, não? Mito sobre suicídio, não? É uma questão super recorrente. Eu acho isso muito importante, assim, tanto para a gente fazer uma política sobre isso, né, quanto para nossa vivência mesmo. Porque com certeza a gente já ouviu alguma dessas coisas, assim, vindo, sabe? Com certeza já se ouviu algum comentário desse com a conversa descontraída, ou então de pessoas que infelizmente não são tão informadas sobre o assunto, né? Coisa assim, tipo, em vez de, tipo, no lugar dele eu também mataria, sabe? Uma coisa assim, você achar que uma melhora rápida significa que ele passou, ou então até mesmo de você falar sobre o assunto. Porque muitas vezes as pessoas veem que uma pessoa tá mal e elas evitam falar, porque não vou falar sobre isso, que vai que piora, ou então ele não tá pensando nisso, começa a pensar, não, gente, isso tem que ser discutido, isso tem que ser falado. Claro que de uma forma você tem que ter um certo cuidado. Você não pode cometer nenhum desses erros que estão escritos aqui, por exemplo. Mas, assim, tem que ser discutido, porque muitas vezes nem a própria pessoa sabe que ela tá em risco, né? E esse tabu de não se discutir esse tipo de coisa, a gente já viu como no policial é exacerbado, mas, assim, na população civil mesmo também, é tóxico para a melhoria disso. A gente não consegue melhorar a situação se a gente não discutir. Assim como muitas outras coisas que a gente tem hoje em dia, né? Que muita gente não quer discutir, que são vistos como tabu. Se você já levanta o assunto, as pessoas já ficam meio para trás, assim, mas esse tipo de coisas precisam ser discutidas, né, gente? Então, é muito importante a gente saber que é um mito. Você pode falar com cautela, com uma forma, primeiramente, prestando atenção na vítima, mas precisa ser discutido esse tipo de coisa. Isso. Aí ele vai falar do primeiro contato, né? Que é mais ou menos uma síntese do que ele vem tratando, né? Atenção aos sinais e cuidado com os mitos. Então, a primeira abordagem, tentar construir essa relação com o paciente, não subestimar a situação, tentar entender, não fazer pré-julgamentos. Então, tá alerta aos sinais e frases de alerta que ele fala, né? Por exemplo, eu não aguento mais. Parece uma frase
que a pessoa só está cansada, né? Mas ele relata, né? Não é para você subestimar a situação. O policial está passando por um momento de estresse, ele diz que não aguenta mais. É uma profissão que tem esse risco. Se você está lá para trabalhar em cima disso, então ele fala, né? Identificou o risco, faz os testes de SRQ-20, o PHS e os outros testes para tentar fazer um diagnóstico mais preciso, para você não subestimar o que aquele paciente está passando. E aí eles falam, não, em relação a, não, avançando um pouco, em relação a como abordar, não, o policial com o suicídio, não? Porque na primeira parte, na primeira abordagem, ele já deixa claro, não? Sem julgamento, não pode fazer, mas depois ele já, quando ele fala, não, como abordar, não? Também tem essa questão de ouvir, não, a pessoa que está passando por esses momentos, não? E às vezes, não, muito profissionais, não? Eu me incluo às vezes também, não? A gente não tem talvez essa sensibilidade, não? De escutar, não? E achar que realmente a pessoa precisa escutar, não? E não ser escutada, não? Eu acho uma coisa muito importante, não? E que a gente sempre tem essa questão, não? Sobretudo o profissional, não? E Não? O diagnóstico, não? é importante também, a gente nas outras reuniões a gente foi bem mais centrada no ponto do policial, mas dessa vez a gente está desvirtuando um pouquinho, tá falando do geral. Outra reunião vai ser basicamente todo o tema geral, mas assim, porque essas recomendações, a gente consegue ver coisas, por exemplo, o capítulo 5, a maioria foi em relação aos profissionais de segurança, então elas foram um pouquinho mais voltadas ao corpo e à rotina policial em si, mas essa questão aqui, ela serve para qualquer profissional de saúde, tá? E essas frases, o Arthur ele falou assim, policial falar essas frases, mas qualquer pessoa. Isso é um risco para qualquer pessoa. E a gente consegue ver também a união, como esses autores conseguiram pesquisar também sobre o fenômeno em si, não só sobre as especificidades do policial, mas questão do fenômeno todo em si, para eles atacarem esse fenômeno também pela sua origem social e pela sua origem psicológica, não necessariamente do trabalho. Você não vai tratar ele por ele ser um policial, você vai tratar ele por ele ser um ser humano. Você vai tratar ele como um ser humano. Claro que você vai lidar com especificidade, como a gente está falando, são especificidades. Mas, acima de tudo, você está cuidando da saúde mental do ser humano como qualquer outro. Então, essa parte aqui ela é bem, bem genérica, ela é ótima para qualquer política de segurança, quer dizer, qualquer política de saúde mental pública. Qualquer cidade, qualquer instituição que quiser fazer esse tipo de política, eu recomendaria essa leitura. Até mesmo a parte policial, porque ela consegue ver como ela consegue entrar e unir o trabalho com esse tipo de política. Mas é uma coisa assim fantástica que eles conseguiram trazer aqui. Porque ficou muito bem explicado. No sentido genérico, no sentido qualquer ser humano precisaria desse tipo de cuidado. E aquele traz interessante que entre 50% e 60% das vítimas de suicídio, eles nunca passaram por nenhum profissional da saúde mental ao longo de toda a sua vida. Então, ele ainda fala, né, que metade que passaram por alguma consulta médica 6 meses antes, mas mais da metade nunca se consultaram com profissionais da saúde mental ao longo de toda a sua vida. É interessante a gente parar pra pensar nisso, né? Porque a gente falou muito aqui da resistência do policial, mas é a resistência de qualquer pessoa, né? Assim, poxa, por que essas pessoas nunca passaram? Será que foi a acessibilidade? Será que foi o preconceito, o estigma? É uma coisa assim que a gente precisa analisar mesmo. Porque é um dado muito, muito forte. Aí, ele traz nesse quadro aí, foi o que me confundiu em relação à classificação, né?
no primeiro ponto, lá atrás, ele fala de baixo risco, aqueles que apresentam algum nível de sofrimento psicológico. Aqui ele já coloca como baixo risco o policial que já declara ideações suicidas, mas sem planos e sem datas, né? O médio risco, o policial que declara pensamentos suicidas e planos, mas não datas, e o alto risco, o policial que tem um plano e os meios e já pode até ter tentado anteriormente. Né? Aqui eu acho que eu não sei dizer ao certo por que ele faz essa mudança, né? É meio batata de falar assim, mas eu acho que o que ele muda é que, na verdade, você tem o risco de ter o risco. Tipo, eu acho que eles, eu não quero dizer isso porque as pessoas provavelmente estudaram muito o assunto, mas assim, provavelmente por falta de uma expressão melhor, eles usaram a palavra risco outra vez. Mas seria meio que uma predisposição ao risco, entendeu? É como se você tivesse uma doença. No momento eu não lembro de nenhuma, mas assim, imagina uma doença com predisposição genética. Por exemplo, diabetes. Se você tem um histórico na família, você tem maior chance de desenvolver, por ser genético. Acho que é o tipo 1 que é genético. Só que existem fatores também que você pode evitar. Aí, por exemplo, se você não tem no histórico da sua família isso, mas você tem uma alimentação com muita glicose, você pode desenvolver. Mas se você tem esse risco e você ainda tem essa alimentação, entendeu? Ele acumula. E aí você ativamente pode ter um fator no seu sangue que te dê mais risco. Tipo isso, eu não sei se ficou muito claro. Lo que eu entendi nessa parte, não, é que eu acho que a pessoa, ele sabe que é suicídio, mas não tem plano, sabe? Ou seja, eu acho que é uma, tipo, ele entende sobre suicídio, sabe que existe, mas eu acho que ele não tem esse plano claro, não? Ele sabe como falou antes também, na predisposição que ele tem. Eu entendi como que se uma pessoa sabe realmente que o suicídio é uma coisa que você pode, que existe, não? E que você pode também estar em risco. Isso é o que eu mais ou menos entendi. Ou seja, ele está em risco de suicídio. Mas ele em nenhum momento teve planos e tampouco pensou nisso, não? Pensou em levar a cabo, não? E no médio já ele disse, não declara já pensamento, não? Pensamento não quer dizer que você já pensou, não? Sobre algo, não? Sobre o suicídio mesmo, pessoal mesmo, não? O outro eu acho que é uma coisa meio idealizada, meio assim conceitual mesmo. Não? Bom, isso é o que mais ou menos eu entendi quando eu reli essa parte também. Não? Achei interessante essa questão, não? Uma questão. Mas não sei, não? Isso é algo, acho que é um protocolo, não? E os protocolos sempre estão abertos a questionamentos, não? E a interpretação, não? Você vê nos protocolos que a gente está vivenciando agora para conter o Covid, não? Existe muita interpretação, não? Sobre esse assunto. Eu acho que deve ser algum tipo assim, não um guia, mas aí você tem que ver como que você adapta, não? Ao problema que você está querendo estudar, não? Querendo aplicar, né? E aí ele fala das recomendações aos profissionais da saúde, né? Aí volta novamente para sempre considerar a necessidade de acautelamento da arma do policial, que foi o que eu falei no início. Parece ser algo óbvio, mas só é óbvio porque se está tratando do assunto. Sem que isso esteja como foco, se for um atendimento de rotina de saúde, o policial apresentou algum risco, e isso não está no foco do escopo do trabalho normalmente, né, você vê ele relata, poucos profissionais de saúde mental. Normalmente se encontra profissionais de saúde pensado no físico do profissional policial, né, e normalmente o policial apresenta sinais de risco, o profissional que não é da área da saúde mental não percebe, desconhece ou ignora, e ele não leva em consideração a necessidade de acautelamento da arma do policial que apresenta sofrimento psicológico, né? Então,
parece ser algo óbvio, mas só é óbvio quando a gente está tratando desse assunto. É verdade. Estabelecer um vínculo com o profissional, solicitar apoio institucional em situações em que o policial se encontra em médio e alto risco. Esse apoio institucional, ele vai falar lá no final do texto também em apoio externo à PM, né? Aos centros de apoio emocionais anônimos que ele fala, e traz algumas listas de algumas instituições que podem ser úteis também. E estabelecer contato com outros profissionais da saúde, caso queira discutir o caso. Né? Ele fala do encaminhamento de um paciente com risco, que ele relata que normalmente você demora, às vezes, para fazer esse encaminhamento. Ele fala também de evitar, tipo, identifiquei aqui um risco. Daqui a um mês eu vou pedir para ele voltar para fazer novamente uma reavaliação para ver se foi algo pontual. Não, tem que encaminhar logo para fazer logo o diagnóstico o mais rápido possível. Ele está em risco. Uma outra coisa também muito forte aqui é que ele fala, né, que o Brasil deu o primeiro passo ao lançar em 2006 as diretrizes brasileiras para um Plano Nacional da Prevenção de Suicídio. Gente, 2006. Você teve que esperar até 2006 para você ter essa primeira política, tipo, que é um negócio que a gente vê desde o começo, né? A civilização é uma coisa assim que demorou muito para ter esse tipo de coisa. Demorou para incluir na pauta da saúde, né? Pois é, uma coisa assim. Aí depois ele fala aqui da proposta, né, de prevenção do suicídio da população geral. Como a gente já falou, ele volta muito para a população geral no Rio Grande do Sul, né? Uhum. A prevenção de nível local, orientação para a formação de redes municipais. Ele fala muito do CAPS, né? Que é o Centro de Atenção Psicossocial, que ele faz essa questão de que o CAPS ele proporciona uma atenção continuada àquele indivíduo. Então, não existe a quebra do tratamento, a quebra do acompanhamento. Ele fala que isso é muito importante. Por exemplo, a pessoa vai para um consultório, eles consultam umas 2, 3 vezes e depois para de ir, pronto, acabou, né? E aí ele volta a situações de risco. Com a política do CAPES, ele já tem esse acompanhamento mais continuado. Eu acho que isso é uma ideia interessante, não? Você fazer essa ponte, não? Do CAPES, não? Com realmente os problemas, não? Que são de suicídio, não? Na polícia, não? Achei muito interessante essa ideia. Eu não sei se funciona assim, não? Isso é uma coisa muito... Seria muito interessante também, não ter isso. Seria uma pergunta boa para o dia do evento, não? Que vão ser discutidos sobre suicídio, não? Acho que seria interessante, não? Acho que fica... Vamos lembrarmos depois do evento, gente. Na primeira parte do livro, ele relata alguns policiais que passaram pela tentativa de suicídio, fizeram um acompanhamento psicológico inicial, depois voltaram a trabalhar normalmente e nunca mais fizeram acompanhamento, né? Eu achei interessante essa questão da continuidade do acompanhamento desse policial, ou desse indivíduo, né? No caso aqui, ele fala da população geral. Depois ele vai falar... Oi? Aí ele fala sobre outro caso, não? O caso em São Paulo, né? Experiência. A experiência do estado de São Paulo, tem alguns programas, né? Programa de aprimoramento profissional e acompanhamento psicológico, programa de preparação para a inatividade. Eu achei interessante, né? Antes de o policial ele estar em questão de inatividade, você
acompanhar ele, né? Uhum. Prevenção ao uso e abuso de álcool e outras drogas. Essa questão do abuso de drogas, ele é relatado várias vezes, né? Não só na questão dos policiais, mas do público em geral, como um sinal de risco. Ele está entre os pontos que devem, que merecem atenção, as questões de abuso de álcool e drogas. E aqui ele fala desse programa, mas ele ressalta, né? A avaliação que foi feita desse programa, ele não é uma avaliação sistemática. Ele faz a avaliação dos indivíduos. Então, é difícil você ter uma ideia do impacto total desses programas para a instituição policial, né, para a PM de São Paulo. O que se tem é uma avaliação de cada caso dos pacientes. Então, ele vai propor, quando ele for falar da proposta dele, né, que é o Serviço de Atenção à Saúde do Policial, o SASP, o SASP já existe. O Serviço de Acolhimento Emergencial em Saúde Mental, que é a proposta que ele dá mais adiante. Ele fala dessa questão da avaliação. Você fazer uma avaliação sistemática. Fazer também a avaliação dos casos, mas também do programa como um todo. A percepção dos outros atores, dos colegas, familiares, os gestores de cada unidade, e fazer um comparativo da saúde mental dos policiais antes e depois. Fazer o diagnóstico com os policiais, identificar como é que eles estão e, posteriormente, fazer uma avaliação continuada para ver como é que anda o programa, fazer esse monitoramento contínuo. E realmente, não, aqui, não, nessa parte, não, ele fala acerca da importância de fazer essa avaliação, não, e esse monitoramento. Não. Realmente, isso é uma questão que também não vi pouco em relação a essa questão. Eu acho muito importante que eles não tenham medo de criticar os outros programas, porque a proposta que eles trazem é a partir dos pontos fortes e pontos fracos vistos nos outros programas, né? Então eles procuram se diferenciar e atacar esses pontos fracos mesmo, nessa questão da avaliação, né? Teve um problema. Então é muito importante você analisar esses similares quando você está criando a sua própria proposta. E eles trouxeram aqui, como eu estou falando, o Serviço de Acolhimento Emergencial em Saúde Mental, que foi a proposta. Aí ele fala do SASP, que é esse Serviço de Atenção de Saúde ao Policial, que trata de saúde em geral, né? Que já existiria na Polícia Militar do Rio de Janeiro, que eles só fazem a questão de que seria necessário o uso do SRQ-20 como instrumento para a avaliação psicológica dos policiais. Então, o SASP ele cuidaria da atenção à saúde de forma geral, física, mental e social do policial. E aqui ele fala, né, como é que o SASP ele pode lidar com a ideação de suicídio, né? Ele fala alguns pontos interessantes. Investigar em que contexto de vida o policial se encontra no momento, perguntar com que frequência ele tem pensado em suicídio, perguntar se ele tem plano, perguntar. Isso bate lá com aquele questões dos mitos, né? Um mito de que não pode se falar diretamente do assunto, tem que dizer que está tudo bem sempre. Não, você tem que falar. Se você identificou o risco policial, ele apresenta e comunica a ideação suicida, você tem que falar sobre isso. E avaliar o nível de risco do policial e encaminhar para um setor responsável, né, pelo profissional de saúde mental. Assim, não sei se tem alguma coisa mais, só queria comentar acerca desse serviço de acolhimento emergencial mental. Assim, eu entendi que é uma proposta piloto, não? A criação do serviço de acolhimento emergencial, não? Eu acho
interessante, porque ele já coloca, não, como falar, num ponto de vanguarda, não? Essa questão, não? Porque normalmente a gente conhece serviço de emergência de forma geral, não? Claro que tem as emergências, não, de forma de saúde mental, não? Mas é interessante essa ideia, não? Sobretudo que às vezes, não, como já foi relatado, não, os policiais passam por situações, não, complicadas, não, complexas, não. E talvez tendo um serviço que se foque só na saúde mental, seria talvez uma boa aliado para poder prevenir, não, possíveis problemas mentais e também suicídio, não. Então, achei muito legal essa ideia, não. Não sei se realmente como que ela foi levada, não, para frente, não. A gente não. Eu estava procurando dados sobre isso, não sei se vocês encontraram algum dado sobre essas questões, gente, ou isso foi apenas uma proposta mesmo. Eu não cheguei a encontrar dados em relação a esse serviço, não sei nem se foi implementado, mas eu realmente achei a proposta muito boa, né? Ele dá um escopo muito concreto, né? Ele diz a equipe multidisciplinar, 3 psicólogos, 2 psiquiatras, 3 assistentes sociais, 3 enfermeiros. Ele dá um projeto bem completo. Ele fala de como seria a implementação, os protocolos, atribuição, as formas de avaliar esse serviço. Então, eu acho que seria não tem como dizer que realmente teria um impacto significativo, mas é uma tentativa válida. Não, com certeza, não. Como repito, não, ele coloca já na vanguarda essa proposta, não? Isso é muito interessante, não? E ele apresenta, inclusive, não, dentro do âmbito da Organização Mundial da Saúde, não, ele organiza, não, aspectos importantes sobre quais são os meios, quais são as condições, fala de infraestrutura, fala de tudo isso, não? Acho que também é muito legal. Agora, realmente seria interessante ver realmente se foi implementado, não sei, não, enfim, porque ele, inclusive, não, achei interessante porque ele fala acerca de quais são as atividades, não, acerca do programa, não, que ele tem que considerar, não, inclusive, não, palestras, encontros temáticos por áreas, não, temas, encontros, não, achei interessante que talvez, não, nós talvez nos podemos também, de certa forma, não, a gente, não, dentro da universidade, contribuir dentro desse âmbito, não, da questão acerca da proposta, não. Entre as atribuições, me chamou muita atenção a questão do mapeamento de leitos, né? Ele prevê essa articulação de você já ter um mapeamento prévio dos leitos psiquiátricos e você ter para que você tenha uma agilidade no encaminhamento do público interno. Então, você sabe onde tem os leitos psiquiátricos na rede pública, então, você precisando encaminhar um paciente interno para a rede pública, você já sabe para onde mandar ele. Então, eu achei muito interessante essa proposta deles. Eles pensaram em muitas questões importantes para articular e para estruturar esse serviço. Pois é, foi um serviço assim muito completo, né? Que ele fala. Eu achei interessante também que o projeto, ele é bem estruturado e organizado de acordo com a fluidez do texto. Tipo, ele fala muito do público. Aí ele trata do público, ele fala da prevenção primária, e ele fala disso, ele estrutura, foi muito bem pensado esse texto, a questão da estrutura, porque é bem, você consegue perceber bem, ponto assim, o que ele comenta antes acerca das políticas em si, e
e de acordo com a proposta piloto aqui, o que ele apresenta. Você consegue ver esses paralelos de uma forma assim, bem organizada mesmo. Ficou muito bem explicitado e exposto no texto. Também acho muito legal, não? Inclusive, não, uma questão sobre o público, não, algo que o Arthur já tinha comentado, não? Ele considera os policiais inativos, não? Que também demandam cuidado, não? Que logicamente, não? Eu fico pensando realmente, não, é importante, porque muitos deles, claro, não? Eles passaram pela corporação, mas ficam com muitas sequelas, não? Então, Muitas vezes até por conta do serviço também, né? Ele não é um objeto que você pode pegar e agora não presta mais, você joga fora, né? É um ser humano que dedicou a vida àquele serviço. Então, é muito importante ter esse tipo de atenção, é necessário. E a dignidade humana requer isso também. Mas muitas vezes não é pensado, né? É esquecido. Porque não está mais ativo. É o mesmo que acontece com os idosos, de forma geral, não? O envelhecimento da população não vai levar a repensar realmente todos esses cuidados. Não? Tem muita gente que vai a viver mais tempo, não? E um grupo maior, não, do que a gente tem agora nesse momento. Então a gente tem que repensar realmente essas questões, não? Sobretudo do ponto de vista psicológico, não? Enfim, alguma coisa mais aí, Arthur? Bom, acredito que é isso, né? Ele conclui aqui o texto. Ele conclui mostrando também as redes de apoio externas, né? Assim, as instituições, que eu acho também importante. Porque mesmo numa proposta você não consegue abranger tudo. Então é importante você divulgar e você ter esse apoio, você mostrar às outras instituições também, porque às vezes um projeto ele é tão amplo que ele não consegue fazer tudo, né? Nem o projeto é perfeito. Então é importante você ter essa noção de que seu projeto pode não abranger tudo isso e recomendar bons serviços também que provavelmente estão alinhados com essa visão que eles apontam nessa proposta, né? Aí ele vai para a conclusão, que eu falo. Isso. Aí na conclusão ele traz o que ele falou, né? Durante o livro, as situações identificadas na polícia do Rio de Janeiro, também o que foi observado nos programas de São Paulo, que aí ele traz também, né, a questão da avaliação. A avaliação feita pelos programas da Polícia Militar do Estado de São Paulo, ela era algo pontual para o indivíduo e não se fazia avaliação do programa, né? Então, ele até fala, né? Cultura do Brasil. Você fazer uma avaliação não tão sistemática da sua política, fazer a avaliação voltando para o que eu digo, pensando o sujeito receptor da política isolado. Então, isso acaba dificultando você pensar o impacto real dessa política. Então, ele vai propor que a avaliação desse serviço ele seja feito para além do indivíduo que recebeu esse acompanhamento, esse acolhimento emergencial. Que você pense a avaliação e o monitoramento também com aqueles atores que observam de fora, os gestores, a família, e comparar também o antes e o depois, fazer esse comparativo com toda a instituição policial. E aí ele traz alguns quadros de diagnóstico também. Parece basicamente um resumo do livro, né? É importante também a gente dizer, quando a gente diz ele, a gente diz o texto, né? Porque assim, a autora principal organizadora é a Deise Miranda. Mas assim, o texto tem muitos coautores, tem muitos pesquisadores de campo, tem diversos também outros autores nos agradecimentos. Então assim, é uma obra com diversos autores, a gente não está querendo
falar de ninguém específico, especialmente, parabenizar também especialmente a Deise Miranda pela organização, ficou bem coeso, assim, o texto bem explicitado, tudo, até os quadros, assim, foram quadros que esclareceram, quadros bons, sucintos, né? Então, eu gosto muito desse texto. Eu acho que é um texto que deveria ser mais estudado, um texto que deveria ser mais analisado. Esse trabalho conjunto de diversos psicólogos também, da APM do Rio, de pesquisadores da UERJ, que é a Universidade Estadual do Rio, pesquisadores do campo também. Então, assim, é um trabalho conjunto que deu para perceber esse conjunto pela abrangência das diversas esferas que se propôs a trazer e conseguiu trazer no texto, né?